de participar dessa apresentação. Você vai mostrar, então... Não, então hoje a gente preste bastante atenção, porque esse cenário da história da EJA no Brasil é muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. E uma observação, hoje é o nosso aniversário! Palhaça! Então bora iniciar? Bora! A educação de adultos começa a ser discutida no Brasil a partir da década de 30, que é quando se iniciam discussões que visassem a educação desses adultos em todo o território do país, mas era chamado ensino elementar, né? E que também passou por transformações a partir da década de 40. Na década de 40, se definiu uma identidade através de uma campanha nacional de alfabetização, que aconteceu em 1947. A alfabetização acontecia em 3 meses, mais uma condensação de um curso primário de 7 anos para esses adultos, né? A ação em profundidade de capacitação que acontecia uma capacitação profissional, mais um desenvolvimento comunitário. Então, visava atingir todo o território e esse desenvolvimento comunitário era em prol das localidades onde esses sujeitos viviam. Na década de 50, houve uma diminuição desse entusiasmo inicial com essas atividades voltadas para o desenvolvimento comunitário, porque não funcionou muito bem em zonas rurais. E aí, como não teve o mesmo êxito, acabou entrando em extinção o programa e permaneceu somente a parte do supletivo de ensino, né? O adulto analfabeto era tido como um ser incapaz e um marginal, e algumas vezes comparados a crianças. Achavam que eles deveriam ter comportamentos de criança, por serem analfabetos. Na década de 60, o pensamento pedagógico de Paulo Freire chega, né, digamos assim, ao nosso país. Eu digo assim, no sentido de ser explorado, né, em todo o território nacional. E começam a inspirar programas de educação para adultos. Então, foi surgindo assim o Plano Nacional de Alfabetização, que trazia muito das concepções de Paulo Freire e mostraram um novo olhar sobre esse adulto, que era também um estudante, né? Surge então o Mobral. O Mobral foi o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era autônomo ao Ministério da Educação e esvaziava muito desse sentido crítico e problematizador que Paulo Freire vinha trazendo até então, né? Naqueles momentos não eram tão levadas em consideração, né? E aí, na década de 80, surgem projetos de educação mais sociais, né? E mais conscientes, porque estava em ascensão a questão dos movimentos sociais, e isso também ia interferir no ambiente educacional que a gente tinha no país, né? Afinal de contas, as experiências dos movimentos sociais foram muito fortes naquela época, né? Em 1990, tivemos um período mais turbulento na história do EJA no Brasil. Na história da EJA no Brasil, perdão. Esse período turbulento, ele pode ser definido através de uma palavra, vazio. Um balde vazio, para vocês entenderem. Que se não tem nada dentro, a gente não pode fazer nada, a gente não pode andar. Então, se a visão toda era em prol desses alunos, e se não tinha materiais, não tinha ensino de verdade, não tinha uma pesquisa voltada para o atendimento melhor, para uma melhor participação desse sujeito na sociedade, então era mais difícil dos próprios professores e profissionais fazerem essa linha de pensamento se efetivar. Em 1990, a gente teve a extinção da Fundação Educar. Essa fundação, ela trazia um investimento social privado na área da educação,
e infelizmente veio possibilitando um desafio maior ainda para esse setor. Esse desafio, como eu já tinha falado anteriormente, impossibilitava do professor de manter uma aproximação mais do seu aluno para o universo do trabalho. Então, posteriormente, mais ou menos há 2 anos depois, em São Paulo principalmente, em 92, né, 1992, a gente teve uma revolução da tecnologia e essa revolução ela precisava de trabalhadores mais versáteis e de trabalhadores cientes da sua demanda para entender um processo de forma geral. Onde era, né? Onde estava centrado esse novo processo? Estava centrado nos setores de ponta das indústrias, das empresas. E se a gente for analisar de um modo geral, se eu tenho um maior nível nesse avanço das tecnologias dentro do universo do trabalho, principalmente na cidade de São Paulo, por exemplo, né, numa zona urbana, eu diminuo as chances dos postos de trabalho. Então, eu preciso diminuir esses postos de trabalho, porque se eu tenho um novo projeto, por exemplo, se a minha empresa vai botar mais tecnologia, eu preciso de pessoas cientes para trabalhar dentro desse universo habilitado a manusear melhor essas ferramentas. E para isso, esses trabalhadores, eles precisam ter um nível de formação mais elevado. E aí, se eu tenho um jovem da EJA dentro de uma zona urbana, precisando ter um nível de formação elevada para exercer um trabalho nessa empresa de ponta, meu irmão, é muito difícil. Ele vai terminar trabalhando onde? Ou numa função mais inferior ao invés da desejada, onde não exige tantas habilidades, principalmente envolvendo a leitura desse sujeito, ou então ele vai optar por um trabalho informal. Isso eu estou falando numa zona urbana. Se a gente for analisar para uma zona rural, geralmente esses sujeitos, esses jovens e adolescentes, eles vão para onde? Vão ser produtores ou trabalhar em empresa. E para finalizar, vamos falar do professor. Esse instrumento de mediação entre aluno e sociedade, principalmente sendo aluno do EJA, a apresentação ao mundo real, ao mundo do trabalho, ao mundo dos direitos. O professor precisa ter um perfil totalmente solidário, precisa favorecer a autonomia do seu estudante e também ser sensível para perceber as necessidades de aprendizagem desse sujeito. Só assim também ele vai estar disposto a enfrentar os desafios estimulantes da sua profissão. E é isso.